Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão, que é Elton Moraes falando com vocês, e nós vamos falar hoje a respeito de uma ferramenta bastante importante que serve para nós fazermos análise de rede, tá? Que é uma ferramenta chamada TCP/Dump. Essa ferramenta, pessoal, é uma ferramenta que é muito utilizada hoje em dia para fazer uma análise de vulnerabilidades, até análise da própria informação, certo? Ele realiza a captura e análise de pacotes de rede, tá? E de fato ela é recomendada para tanto profissionais de rede, administradores, para quem trabalha com TI, que precisa realizar um monitoramento e a manutenção de uma rede, tá? E até verificar situações de vulnerabilidade na rede, certo? Por exemplo, se você está sofrendo algum tipo de ataque externo, você pode, no seu servidor web, você pode estar utilizando a ferramenta TCP/Dump para verificar possíveis ataques, ok? Eu tenho aqui o nosso ambiente, né, que é o Kali, o nosso Kali Linux aqui o Metasploitable, né? E eu vou fazer uma análise de monitoramento a partir do meu Metasploitable, certo? Eu estou aqui no meu Kali, eu vou verificar e estudar, analisar de fato o Kali, né, aqui na máquina Kali, certo? Deixa eu ver qual o IP aqui. 1566 é o IP do meu Kali, certo? Vou dar um ping, deixar um ping aí rolando aqui para o meu Kali, 92168.15.66, tá? Pronto. Eu estou pingando aqui para minha máquina, certo? Então existe comunicação entre elas, tá bom? Vamos verificar como é que funciona o TCP/Dump nessas questões. Vejam só, o TCP/Dump, se você quiser acessar o manual dele, man TCP/Dump, ok? Ele faz um dump do tráfego de rede, certo? De fato, ele mostra em tela, né, a descrição da conexão e do conteúdo dos pacotes que vai passando durante aquela rede, certo? Durante uma interface específica que você selecionou, certo? Existem muitas opções aqui que a gente pode estar utilizando, como por exemplo, "-a", B minúsculo, B maiúsculo. Vale salientar que o Linux, ele é um sistema, só para lembrar vocês, é um sistema case sensitive, ou seja, B maiúsculo é diferente do B minúsculo, ok, pessoal? Então, existem muitas opções e muitas delas nós vamos utilizar, como por exemplo, o "-i" de interface, o "-v", o "-j". A gente vai utilizar aqui o "-r", por exemplo, o "n", né, o "-c". Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, o "-c" para contagens, tá? Ele vai exibir filtros, pacotes recebidos na contagem, certo? Ele vai fazer essa contagem para você, ok? Então, vamos a alguns exemplos práticos do TCP/Dump. Por exemplo, a gente sabe que tá pingando ali. Eu tenho acesso à internet através da minha máquina? Tenho. Eu estou pingando para um dos DNS do Google, certo? Ops, tecla errada. Vamos lá. Para um dos DNS do Google, que é o 8888, certo? Perfeito. Então, se eu utilizar o TCP/Dump para analisar qual o tipo de tráfego que está acontecendo agora na minha máquina, o que é que eu devo fazer? Primeiro, a gente sabe que deve utilizar comando, né? Comando, opção, certo? Cadê? Opção que ele vai dar para você, certo? Para isso, nós vamos utilizar o seguinte, TCP/Dump, tá? O TCP/Dump, para você entender e como ele funciona de fato, você tem que passar alguns parâmetros necessários. Por exemplo, o TCP/Dump ele vai analisar a rede. Se ele analisa a rede, ele tem que analisar uma placa de rede. A placa de rede no Linux, ele é chamado de ETH0, ok? Então, para você monitorar essa rede, basta você digitar TCP/Dump -i, que é interface, certo? ETH0, de Ethernet, tá? ETH0 porque ele é a primeira placa. Se tivesse mais de uma placa, deveria ter aí ETH1, ETH2 e assim vai, certo? Eu vou dar um Enter aqui e você vai notar que ele vai mostrar em tela toda a comunicação
passante aqui, ó, na minha rede, tá vendo? Se eu acessar aqui um browser, por exemplo, ele vai jorrar aqui de informação. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, já saindo, tá vendo a comunicação com o meu roteador, né? Ele tá traduzindo alguns nomes que ele acha no DNS. Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Abriu aqui o navegador, deixa eu acessar um site, por exemplo, bol.com.br. Né? Vocês podem notar aqui, ó, olha só quanta informação está acontecendo aqui. Tá vendo? Então, não tem como a gente analisar algo desse sentido, não tem? É muita informação. Então, a gente tem que começar a filtrar essa informação. A gente supõe que isso aqui seja um servidor web seu e de repente você esteja sofrendo um ataque. Como é que você vai saber, né, esse tipo de situação? Tá? Então, é necessário que você filtre a informação. Tá? Então, para que a gente possa capturar o tráfego a partir da ETH0, né, basta você digitar o comando. Deixa eu limpar a tela para ficar fácil de você ver. tcpdump -i, selecionar a interface e a interface. Ok? Agora, vamos começar a implementar, certo? Ah, mas eu quero capturar o tráfego, né? E deixa eu tirar aqui. Deixa eu só mexer algumas configurações aqui. Só um minutinho. Pronto, fica melhor. Veja, eu quero analisar mais tarde. Eu vou analisar minha rede, mas eu quero colocar isso dentro de um arquivo para poder analisar. O princípio é o mesmo. Você não precisa colocar a interface, certo? Basta você colocar tcpdump -w, tá? E colocar um nome. Por exemplo, cap de captura, ponto, pcap, certo? Ou só a extensão cap. Por quê? Quem é que lê essa extensão? Essa extensão, quem lê é o Wireshark, certo? Ele vai ler essa extensão. Ele lê tanto cap como pcap, certo? Tanto faz. Beleza? Eu vou colocar aqui o W e ele vai começar a fazer a varredura da minha rede, tá? Eu vou deixar aqui um tempinho. Deixa eu acessar o browser aqui. Vou dar um F5 ou dar um Enter aqui novamente para ele gerar tráfego, certo? E ele está gerando tráfego aqui. Depois que ele terminar, deixa eu ver aqui. Terminou. Pronto. Vou dar um Ctrl C. Ele terminou. Vamos analisar. Vou dar um cat aqui no cap.cap. E você vai ver muitas informações que você não consegue entender essas informações, tá? Para poder ele ler essas informações de fato, o tcpdump ele utiliza uma outra flag, uma outra opção. Você não consegue ler essas informações apenas com um cat ou com um less, certo? Para poder ele ler isso aí, basta você digitar tcp dump -r de read, certo? cap.cap. Ele vai ler todas as informações para você, tá vendo aqui? Muito bem. Então, se você pegou um arquivo, você começou a fazer análise da sua rede, você capturou os dados da sua rede através de um comando, de um comando que passa um arquivo, certo? Como por exemplo, um "-w", ele vai passar todo o tráfego para esse arquivo, e nesse arquivo você pode ler através do comando "-r", tá? Então, você tem todas as informações dentro de um arquivo. Então, para poder por exemplo, eu quero aqui, deixa eu achar uma informação aqui bem interessante para vocês. ICMP, que é um protocolo de ping, a gente está pingando aqui, lembra? Pronto, eu estou dentro de um arquivo. Existe um comando no Linux que é chamado de grep pipe é essa barrinha aqui, certo? Grep é para ele procurar. Vejam só, essa barrinha aqui é o pipe, ele vai concatenar esse comando depois dele com o comando anterior, ou seja, ele vai procurar dentro desse arquivo uma expressão que eu vou dizer especificamente, por exemplo, ICMP. Vou dar um Enter aqui e ele só vai me trazer, se tivesse ICMP, nessa captura, certo? Deixa eu
botar ali HTTPS, por exemplo. HTTPS. Olha, ele vai trazer todas as conexões que possuem HTTPS. Tá vendo aqui? Por exemplo, deixa eu ver outra informação. Deixa eu dar um "-r" só, para ver outra informação interessante para mostrar para vocês aqui. Muita informação em IPv6. Deixa eu ver aqui outras informações. Pronto, aqui o protocolo UDP. Então, vamos colocar lá para ele procurar o UDP. Ele vai mostrar só as linhas que estão referentes ao UDP, tá vendo aqui? Pronto, então com esse comando, por exemplo, você pode fazer isso. Isso aqui não é só no TCP/dump não. Se você tiver um arquivo e queira procurar alguma coisa, né, você pode dar um grep e o nome daquele arquivo, certo? E o nome daquilo que você quer procurar. Então você pode ver que com o TCP/dump, lendo um arquivo .cap ou pcap, você pode dar um grep e procurar por alguma anomalia referente na rede, certo? Existem outras opções de TCP/dump, como por exemplo, eu posso então só capturar tráfego associado ao protocolo ICMP na interface ETH0, por exemplo. Como é que eu faço? TCP/dump -i ETH0 interface, certo? E agora eu quero o protocolo. Qual é o protocolo? ICMP. Dá um enter aqui. Ele vai capturar só ICMP. Ah, e o resto do tráfego? Tá lá rolando, só que eu restringi apenas a esse protocolo, certo? Então, você tem essa possibilidade também de só capturar o ICMP. Isso para você ver quem é que está fazendo o teste de ping para sua máquina, por exemplo, certo? Eu posso tirar aqui e colocar um protocolo ARP para saber com quem que meu servidor está fazendo ARP. Isso é interessante para quê, Elton? Para que simplesmente eu possa descobrir se existe algum atacante man in the middle, tá? Se existe algum atacante tentando se passar pelo meu roteador dentro da rede, entende? Então, para que eu possa investigar isso aí, basta eu digitar o TCP/dump e colocar o protocolo que eu quero analisar, certo? Vou dar uma parada aqui, tá? Então, eu posso capturar, por exemplo, somente 50 pacotes a partir da interface, né? Eu posso colocar da seguinte forma: eu vou aqui colocar o ICMP, né? E colocar aqui, por exemplo, "-c 50", que é para capturar a quantidade de 50 pacotes. Eu vou dar um enter aqui, ele vai capturar essa quantidade, tá? Em um dado momento, ele vai parar a captura, porque eu disse a ele que era para só capturar 50 pacotes. Entendido? Então, você viu que a linha de comando está começando a ficar um pouco maior e mais complexa, mas você está conseguindo refinar o seu resultado, certo? Uma vez que você consegue refinar o seu resultado, então você consegue, olha só, 50 pacotes capturados e ele encerra a captura, tá? Uma vez que você consegue refinar, né, qual a tua pesquisa, refinar a tua análise, é possível que você encontre informações, né, na rede, informações importantes na sua rede que fazem com que você não esteja não tenha problemas, né, na hora de fazer alguma outra análise mais específica. Elton, mas eu estou vendo aqui, ó, um número aqui específico, Kali, um tracinho, vamos ajudar a melhorar a nossa análise. Eu posso passar um parâmetro também, pessoal, chamado "-n". O "-n" ele faz o seguinte, ele não resolve nomes, certo? Se você vê aí, ó, pronto, deixa eu dar um Ctrl C aqui só para ajudar. Você pode notar que ele não está resolvendo o nome. Existe um pacote, como o ping é um pacote de, só para saber se está lá, de request reply, né? Request reply. Se você perceber na comunicação de rede, o 1588 está se comunicando com o 1566 e está havendo uma resposta do 1566 para o 1588. Isso aqui é a comunicação completa do ping, certo? Solicitado pela minha máquina que está aqui, Metasploitable, certo? Então, quando você analisar esse tracinho aqui, ele está indicando esse
maior que ele está indicando que o tráfego está vindo da esquerda para a direita, certo? Então você, para análise, você coloca o "-n", se você não souber os nomes aqui, ou então ele está conseguindo resolver, mas de uma forma que você não entende, então você vai observar, colocando "-n", quais são os IPs que estão vindo. Se você observar um IP com frequência, tentando fazer brute force ou uma análise de log muito grande a respeito desse IP, então você já restringe a pesquisa àquele IP, né? Por exemplo, como é que eu faço para restringir a pesquisa àquele IP? Basicamente, eu vou pingar da minha máquina também. Vejam só. Deixa eu abrir aqui um terminal. Cadê? Pronto. Terminal. Ele vai abrir aqui um terminal. Vou passar aqui para vocês. Pronto. Eu vou pingar, né? Deixa eu lembrar o e-mail aqui para o 1566. Ping 92.168.15.66. Deixa ele pingando aí. Vamos fazer uma captura para esse pacote aqui. Sem resolver nomes. Só 50 pacotes da interface TH0. O protocolo ICMP, que é ping, certo? Olha só. 118, tá vendo? Se eu colocar alguma situação... mas eu estou vendo vários pacotes, várias situações aí, eu não consigo identificar direito. Simples. O que é que você vai fazer agora? Você vai restringir o source. Eu quero restringir só isso aqui, ó. Só quem está chegando, tá? Então, como é que eu faço? Eu simplesmente coloco src, por exemplo. Aqui, ó, é TH0, src, que é o source, é a origem. Quem é a origem? Aquele IP lá, tá? 118. O protocolo vai ser ping também, tá? E eu vou dar um enter. Deixa aqui, deu um erro de sintaxe, só um minuto. And src. Pronto, pessoal. Eu fiz aqui uma pequena modificação, deu um erro de sintaxe ali, eu fiz um teste. E agora eu estou restringindo basicamente pelo meu endereço de origem. Eu só estou verificando minha origem, certo? Ok? Então, se eu tenho uma origem aqui específica, eu consigo restringir um IP. Para que serve isso? Se você está sofrendo um ataque DOS, por exemplo, e você não consegue identificar qual... você não tem um IPS na rede, ou uma máquina que possa dizer exatamente de onde vem, você pode dar um TCP dump e restringir, né, a origem, né? Vamos estudar o código. Olha só, você pode colocar um TCP dump "-n" para não resolver nomes, tamanho de pacotes, isso aqui fica a critério, certo? Você não, se não quiser colocar, não precisa, que aqui ele só vai identificar 50 pacotes, tá? -i a interface, o protocolo, AND, ou seja, ele vai fazer a ligação, né? src, origem, e o IP que você precisa, que você está observando, tá? Então, você ainda pode colocar aqui, ó, AND DST e um destino específico, tá? Destino específico. Por exemplo, você pode colocar aqui um IP específico, porque ele está muito sendo usado, então você pode utilizar dessa forma, certo? Então, pessoal, basicamente o TCP dump funciona dessa forma. Existem vários e vários exemplos de utilização do TCP dump. Você pode até colocar um "-w" para que essa captura passe a ir para um arquivo específico, tá? E você poder fazer uma análise da sua rede como um todo. Beleza, pessoal? Então, fica a minha dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima aula.